Você que nos acompanha por aqui deve ter percebido há poucas semanas que nós mudamos o nome desse podcast e nesse episódio eu vou explicar por quê. Esse podcast é apresentado por mim, Fábio Salva, porém é produzido e escrito a quatro mãos, com meu sócio de produtora na Salva Filmes, o Rafael Genarelli. No início de 2021, ainda ali naquela fase mais dura da pandemia, nós decidimos reposicionar a produtora e investir em produção de conteúdo. Até então, a Salva era uma produtora essencialmente audiovisual. A gente tinha já realizado curtas-metragens, projetos culturais, produzido canais no YouTube, enfim. Tínhamos uma verve para o mercado mais do tipo work for hire. Então, durante a pandemia, os trabalhos minguaram, foi difícil, e aí veio uma ideia conjunta, né, minha e do Rafael, da gente começar a compartilhar nossos conhecimentos e referências do cinema em forma de conteúdo. E essa ideia do conteúdo, ela nasceu pela nossa própria gênese, né? Tanto eu quanto o Rafael estudamos cinema nos idos dos anos 2000 na FAAP, em São Paulo. Lá nós nos formamos, onde também nos conhecemos, e obviamente depois nós nos juntamos para fundar a Salva. Então, sendo cineastas de formação, a gente decidiu então, investir nisso, né? Falar de cinema, falar de gramática audiovisual, de linguagem cinematográfica e obviamente trazer aqui nossas referências de filmes, de cenas, né? Que é o que mais a gente reforça por aqui, né? A tal da metonímia, né? Falar dos filmes a partir das cenas. Então, todo ano a produtora adotava um lema, né? Antes da pandemia, o lema da produtora era o KISS, né? Que se para você pode soar como o verbo em inglês, né, beijar, né, o beijo, na verdade é uma sigla que quer dizer Keep It Simple Stupid. E eu sei que pode parecer um tanto ofensivo, mas na verdade é uma homenagem que nós decidimos fazer ao David Mamet, porque nessa época a gente havia lido um livro dele chamado Teatro. Aliás, é um livro sobre o qual pretendo fazer um podcast aqui. Ele fala muito sobre atores, interpretação, a simplicidade no interpretar, né, no escrever, na dramaturgia. Né? Então a gente decidiu eliminar isso e só adotar nesse ano anterior à pandemia, né, o lema de Keep It Simple. Muito bem, com o desenrolar da pandemia, as coisas ficaram difíceis, como eu relatei antes, então foi necessário a gente mudar esse lema, né? E aí a gente pensou em algo ainda em inglês, né, para denotar algo como, né, seguir em frente, continuamos, enfim, positividade, né? E aí veio um novo lema que seria o Keep on Rolling, né? E adotamos ele durante toda a pandemia. E aí quando veio a ideia de produzir esse conteúdo aqui, né, em formato de podcast, eu decidi usar esse lema também. E aí eu achei aí a frase um tanto longa, né? Keep on rolling. E aí eu só coloquei o keep on, né? E aí é por isso que no início esse podcast se chamava Keep On. Bom, com o nome do podcast posto, Keep On, obviamente que veio aqui questões como identidade sonora, o que usar de trilha sonora, bordões e etc. Né? E uma primeira ideia que eu tinha era usar uma música do D-Train, uma música dos anos 80, um R&B, de nome, obviamente, Keep On. Eu achava super vibe assim, pro podcast, porque remetia aos anos 80, tinha essa música tem uma vibe uplifting, né? E eu queria trazer algo aqui que fosse sério, que fosse direto ao ponto, mas também que fosse animado pra cima, né? Mas, no entanto, eu decidi optar e ir pro lado mais afetivo, né? E mais calmo também, e eu acho que isso coadunou aqui com a estética desse podcast. E aí eu optei por uma música chamada Above the Treetops, que é uma música do Pat Metheny. É um artista um guitarrista que eu sou super fã, né? E essa música abre um disco dele de 1992 chamado Secret Story, né? É um descasso, tenho aqui o CD ainda, eu li dos anos 90 ainda, na época de CD. E, enfim, resolvi adotar e essa é a música que sempre fecha aqui os episódios, né? Bom, ao longo de 2021, algumas coisas já com essas produções de conteúdo da produtora no ar ficaram notórias, né?
Primeiro que os números da nossa newsletter, elas não cresceram, né? Seja em assinantes, como em abertura de e-mails e muito menos para cliques, né? E, obviamente, esse foi já um sinal de alerta, né? E aí a tal da red flag aumentou quando a gente foi vendo clientes e amigos, né, e parceiros se descadastrando também da nossa newsletter, né? Então é uma situação que você se coloca em xeque, né? Porque embora você acredite no que você está fazendo, você entrega para a pessoa e você espera que a pessoa siga te acompanhando e sinta uma relevância, sinta uma vontade de acompanhar nosso trabalho. E com a newsletter isso não aconteceu, né? Bom, esse foi um primeiro problema, e a newsletter chamada também Que Bom, né? Então isso já trazia também um problema para o nosso podcast, porque o propósito aqui, entre outros, era também guiar você, né? Ou seja, você ouviu o episódio, mas você podia também, na link da descrição do episódio, ter acesso à newsletter e lá também ler o conteúdo e tudo mais, né? Então esse já foi um primeiro sinal de alerta de que algo precisava mudar, né? Outra questão foi também de sonoridade, né? E aí isso foi acontecendo no boca a boca. Eu mandava por aí, era apresentado a amigos, enfim, ia em algum tipo de evento e dizia que eu sou hoster, né, de um podcast, e as pessoas naturalmente perguntavam qual era o nome, né? E quando eu dizia Kipom, eu sentia que no primeiro momento as pessoas entendiam como que bom, né? E esse nome, obviamente, ele é animado e eu acho legal. Eu até pensei no período até em redenominar logo para Que Bom, mas automaticamente me lembra a marca de sorvete, né? Então eu achei que aí pudesse haver um conflito, né? E aí desisti. Então, com a cabeça já voltada para mudanças, né? Eu estava ouvindo já outros podcasts. Aliás, é um exercício que eu faço recorrentemente, até para ter um espírito autocrítico ao que eu venho fazendo aqui. E aí tem um podcast que eu acompanho, apresentado pela Roberta Martinelli, chamado Som a Pino. O Som a Pino, que é um programa de entrevistas, né? E aí, ali em junho, mais ou menos, ela recebeu o Criolo. E aí teve uma parte, cara, que me pegou bastante. Ouve só. A cristalizada, uma arte já, o que dizem que é a arte, ou o que está nascendo agora, que a gente nem sabe o nome, que só está na mão da juventude, só daqui a pouco a gente vai saber. Você pode ir mudando, colocando todos os nomes ali, sabe? E eu fico... A gente pode falar assim, arquitetura salva, urbanismo salva. A gente pode falar, mas que seja para todos. Saneamento básico, salva. Tira o saneamento básico do metro quadrado mais caro do Brasil e vamos perguntar para eles se eles estão achando legal o bairro deles. Sacou? Sim. Então eu pensei o seguinte, se a arquitetura salva, se o urbanismo salva, se o saneamento básico, como ele falou, salva, putz, então o cinema salva, não é verdade? Então daí veio a ideia do novo nome, né? E, cara, é muito legal, né? Quando você está consciente, assim, e aberto para mudanças e novas ideias, ver que as coisas de sua volta, elas vão trazendo, né? Inspirações, e quando você vê, bate e vem à luz aí uma nova ideia, né? Então, assim, a gente aproveitou aí para redenominar o podcast para o Cinema Salva, né? E aí a gente também decidiu mudar alguns rumos de produção de conteúdo da produtora, né? Então a newsletter, por exemplo, semanal, né, que era chamada Kipom, ela foi descontinuada, a gente não segue mais com ela. No entanto, nós pegamos todos os conteúdos feitos até aqui, que deu, se eu não me engano, quase 50 edições, foi mais de um ano de trabalho. Todo esse conteúdo agora está alocado no site em formato de blog, de mesmo nome, né, o Cinema Salva. E lá a gente segue escrevendo sobre cinema, sobre filmes, sobre gramática audiovisual e etc e tal. Então, portanto, assim, agora você não recebe mais nosso conteúdo por e-mail, mas se você nos acompanhar pelas redes sociais, todas elas estão ativas e lá você certamente vai saber, né, das nossas atividades, dos nossos textos, dos próximos conteúdos, todos eles trazidos aqui também, né?
Então, no Twitter, tradicionalmente, a gente publica cenas de filmes, sejam eles filmes nacionais, estrangeiros, né, europeus, norte-americanos, etc. Geralmente são cenas que dialogam com textos que nós já escrevemos, né, seja eles sobre gramática audiovisual, sejam também textos sobre filmes em si, né? A gente já falou sobre, já escreveu sobre Lua de Fel, sobre Procura-se Susan Desesperadamente, Jogos Mortais, Marighella, 9 e meia Semanas de Amor, enfim, etc, né? Nós também estamos no TikTok, que em muito pouco tempo a gente virou nossa principal plataforma, né? E lá super estamos crescendo. Só que lá a gente tem uma abordagem mais de postar cenas de filmes nacionais ou filmes dublados em português, né? Bem como também trechos de populares, né? Obviamente esses populares também, os brasileiros ou pessoas falando em português, né? E por fim, a gente tem o Instagram, que é o nosso principal, ou digamos assim, a nossa rede social oficial, porque é lá onde a gente divulga de fato nossos trabalhos, nossas ideias, né? Nossas aspirações e planos e tudo mais, né? Então, enfim, se por um lado você não vai mais receber, né, nosso conteúdo por e-mail, nos acompanhando nas redes sociais, você vai saber das novidades, do que a gente vem fazendo, né? E, consequentemente, das próximas edições, não só aqui do podcast, como também do nosso blog. Bom, então, ao som de Pat Metheny, como expliquei aqui nesse episódio, né? Encerro aqui dizendo que na descrição desse episódio tem o link da música Keep On, do The Train, que eu super recomendo, muito, muito boa, anos 80, R&B bom. E também o link da entrevista da Roberta Martinelli com o Criolo. Peço que nos acompanhe agora pelo blog, em salva.com, nosso site, salva com 2 L's, onde escrevemos sobre filmes, explicando a gramática audiovisual a partir de cenas com a nossa curadoria. Então é isso, o cinema salva, bye bye.